E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Thales, aqui do canal Wolfmake. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre calibração de impressora. Para quem não sabe, eu tenho uma Bambolab A1 Mini e de uns dias para cá eu resolvi tentar algumas calibrações diferentes. E eu assinei prêmio de um youtuber, né? Que tinha um curso lá de calibração e também era uma Bambolab A1 Mini, né? Resolvi assinar e testar as calibrações dele, que eu queria testar algumas coisas. Por mais que no meu último vídeo eu mostrei para vocês uma impressão que eu fiz com poucas configurações e ficou super boa. De vez em quando eu tenho alguns problemas com impressora batendo com bico, batendo na peça e etc. E eu queria testar algumas outras configurações. E aí fiz todas as configurações, segui à risca lá o que estava no vídeo. E acabou que eu tive... Foi as piores impressões que eu fiz até hoje. O perfil ficou horrível, né? A primeira coisa que eu notei foi delaminação na minha impressão. Eu fiz algumas impressões e o instrutor fala para mudar o ventilador da impressora. E eu sofri com muita delaminação. Testei mais algumas coisas, fui testando, refazendo os testes e nada de ficar bom. Então, o que eu posso dizer? A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente coloca na internet. Não tenta generalizar, né? Falar que esse perfil aqui vai dar certo para você e etc. E uma coisa que eu tava refletindo aqui é que a impressora, pelo menos a minha, eu não sei todas, eu não conheço toda, a minha Bambolab, ela vem com um monte de presets, né? De PLA Silk, PLA Matte, PLA um monte de coisa. Tanto PLA como outros tipos de material. E imagina só, uma equipe inteira, engenheiros lá, pessoas especializadas, técnicos, fazendo milhares de testes para criar esses presets para colocar na impressora. E aí você chega, a impressora chega na sua casa e você, não, agora eu vou fazer o meu perfil. Aí você vai lá, imprime um cubinho, um negocinho aqui e ali, fala, nossa, esse perfil agora é maravilhoso, é o que funciona. E sai passando isso para todo mundo, como se fosse uma verdade única, né? E o problema que mais eu vejo assim, não é nem passa conhecimento, porque às vezes a pessoa tá querendo te ajudar, mas a pessoa, ela não quer receber crítica, ela não quer ser contrariada na internet. Quando você coloca uma coisa e fala, mas isso não deu certo pra mim, a pessoa ou acha que você fez errado, ou que você tá atacando ela diretamente. Mas não, você tá só falando pra ela, pra mim não funcionou. Então pode ser que não seja bem assim, igual você tá falando, né? E as pessoas tendem a generalizar muito. O que aconteceu nesse curso que eu falei? O cara, o instrutor, se refere ao PLA, o PLA, o PLA isso, PLA aquilo outro e tal. E eu fui lá e coloquei um comentário. Comigo não funcionou usando PLA Silk. E em momento nenhum ele falou que PLA Silk era diferente. Só fala PLA, 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 PLA. Então você deixa muito genérico. Você generaliza muito. E aí eu fui lá e coloquei um comentário. Mas PLA Silk é outra história. Então, tipo, por que não ser mais específico na hora de passar informação, né? Parece que por vontade de abranger mais pessoas e mais pessoas e receber mais clique e tal, a pessoa quer fazer uma coisa que sirva para todo mundo, mas cada um tem
realidade diferente, cada um usa um filamento diferente. Então eu acho que a gente precisa ser um pouco mais específico e um pouco mais cuidadoso, né? Eu não tô falando aqui para vocês não assistirem vídeos das pessoas ensinando a calibrar a impressora de vocês e tal. Até porque isso é impossível, uma hora ou outra a gente vai precisar de uma configuração diferente e a gente vai ter que buscar na internet. Mas tomem muito cuidado com os vídeos que vocês veem, do conteúdo que vocês consomem na internet sobre calibrar temperatura, calibrar fluxo, retração, etc. Porque às vezes a própria pessoa que está te ensinando aquilo ali, ela nem sabe para que serve aquilo, né? E só está reproduzindo aquilo ali. Ela aprendeu e está passando para outras pessoas. E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também é elogiar o conteúdo antes de testar. Eu vejo acontecer muito isso. As pessoas, antes de testar, vão lá e colocam: nossa, esse vídeo me salvou. Nossa, esse vídeo é muito bom, vou testar. Mas ou elas testam e dão certo, ou simplesmente comentam lá que ficou bom, não testa e não volta lá para falar que se ficou bom ou não. E isso, quando outras pessoas entram lá para assistir, elas vão pensar: nossa, o vídeo é bom, né? Tem um monte de comentário positivo, então vou tentar fazer também. Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão aí também. Uma coisa que eu estava pesquisando aqui e que eu descobri lendo na própria documentação da Bambu é que muitas das calibrações que eles ensinam são essas duas aqui, né? A dinâmica de fluxo e a vazão, né? As pessoas vão lá, ensinam, tem essa aba aqui e tem aqui por cima também, né? Fluxo, a vazão aqui fica com um nome um pouco diferente, mas tem ele aqui também. Te ensina a fazer essas duas coisas, aí você lá e faz. Só que tem uma questão, um detalhe que quase ninguém fala. Quando você manda imprimir a peça que tem escrito aqui, ó, calibração dinâmica de fluxo, ele ignora todos os testes de fluxo e vazão que você fez. A impressora calibra ali na hora. Então você não precisa de calibrar toda hora. A própria impressora faz para você. Para você usar os parâmetros que você tirou, você tem que desabilitar isso aqui. Ninguém fala isso. E onde que eu vi isso? Vi no próprio site da Bambu. Tá escrito lá. Deixa eu tentar achar aqui para mostrar para vocês. Vibração, dinâmica de fluxo. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. O que acontece se você não calibrar o fluxo? Se você estiver na página de configuração do filamento e não tiver selecionado nenhum perfil PA para o filamento fornecido nesse slot e a opção calibração dinâmica de fluxo não estiver marcada antes do início da impressão, a impressora usará os parâmetros de compensação e extrusão padrão. Tá vendo? Não adianta nada você fazer esse monte de calibração e deixar aquilo lá ligado. E ninguém fala isso. A pessoa só quer te vender um conhecimento ali que nem ela mesma sabe. Entenderam? Então assim, gente, tem que tomar muito cuidado. Eu depois de perder um bocado de filamento tentando fazer as calibrações que esse instrutor passou, eu parei e simplesmente voltei a usar os perfis que vem na minha impressora. Aqui, ó. Esse aqui, PLA Silk Volt calibrado, eu fiz uma alteração nele só. Porque no filamento fala que a mesa, a temperatura dela é de 65 a 80 graus. Eu só vim cá e mudei 65. Então eu me baseio nos perfis padrão que vem aqui, né? Que já está mais do que testado. E vou tentando alterar alguma coisa ou outra neles que vai fazer mais sentido para mim. Eu não vou tentar reinventar a roda.
porque os engenheiros, os techs já fizeram vários testes, colocaram os perfis aqui pra gente poder usar. A gente não tem que ficar reinventando a roda, né? Perdendo filamento, perdendo tempo, porque cada calibração, cada perfil que eu fazia, que ele ensinava, era no mínimo 2 horas e um monte de filamento. E se desse errado, tinha que refazer de novo com outro parâmetro diferente até achar o parâmetro correto. Então, assim, gente, pelo menos na minha opinião, se a sua impressora tiver parâmetros de filamento que já vem presetado, testem, usem eles, não fiquem reinventando a roda, vocês vão perder filamento, e tentem mudar somente o que fazer mais sentido, né? Ah, tá dando errado alguma coisa ou outra aqui, aí pesquisa, né, para ver como é que vai ficar o perfil de vocês, a configuração que vocês vão fazer e tal, né? Não adianta sempre tentar fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente também, né? Isso é óbvio, né? Mas eu tô muito inclinado a achar que várias pessoas que passam configuração na internet, a maioria realmente não sabe de nada e só quer ganhar em cima de outras pessoas que sabem menos do que elas. Não tô falando aqui que eu sei tudo, eu gostaria de saber muito mais coisa, mas já imprimi muita coisa, já testei algumas coisas, já perdi filamento e não é bem assim igual a maioria ou muitas dessas pessoas da internet falam, né? Então era isso, a reflexão que eu queria fazer aqui com vocês. Não sei se vocês concordam ou discordam, deixei nos comentários. E é isso, gente. Até mais.